Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou o impeachment do secretário de Segurança Interna Alejandro Mayorkas. Ele era responsável pelas fronteiras do país. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com Hannah Crispim, advogada brasileira dos Estados Unidos, nos Estados Unidos. Muito boa tarde, Hannah, seja bem-vinda. Boa tarde, Paula. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso, Hannah. Essa decisão acontece em um momento em que Joe Biden é muito criticado pelo aumento da imigração ilegal. Essa é uma movimentação para possíveis mudanças na política de imigração. Qual que é a sua análise? Bom, o primeiro passo foi com relação ao possível impeachment e remoção do cargo do secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, o Alejandro Mayorkas, aconteceu na Câmara, onde ele foi, a votação realmente foi para concordaram com o impeachment dele, né? Vamos dizer assim. Agora, o segundo passo vai ser o julgamento no Senado. E existe, acredita-se que isso não vai acontecer. Eu acho que é importante ressaltar que para que uma pessoa seja condenada no Senado e seja removida do cargo, há uma necessidade de 2/3 dos votos a favor da remoção, e acredita-se que isso não tem como acontecer no Senado americano, que é controlado, a maioria é de democratas. Então, vamos ver, possivelmente isso vai acontecer essa semana, que começa a partir do dia 26, segunda-feira, mas acredita-se que o Alejandro Mayorkas não seja removido do cargo. Agora, Hannah, eu sei que a gente tem pouco tempo, é por isso que a gente vai emendando os assuntos aqui com a senhora, porque a gente quer todas as suas análises importantíssimas hoje aqui no Fast News. Como já faz uns dias, eu acho que vale perguntar para a senhora como que ficou a expectativa para a reunião dos chefes de Estado do G20. Essa de agora foi só com ministros de Relações Exteriores. Qual que é a sua análise relacionada a essa expectativa dessa reunião? Com relação à segurança interna dos Estados Unidos, à imigração? Sim, olha, o problema da imigração e a segurança nas fronteiras dos Estados Unidos realmente está um ponto de calamidade. Eu diria até a fronteira com o México, não tanto a fronteira com o Canadá. Existe, é um jogo de política, sem dúvida alguma também. Os partidos, tanto aqui dentro do país, democrata e republicano, um jogando a culpa no outro, mas não se chega a um acordo de como proceder, de como fechar as fronteiras, de como, por exemplo, ter como aliado o México para tentar controlar um número de pessoas que conseguem chegar até o país. Há uma necessidade imensa de se contratar mais oficiais de fronteira, de dar também a esses oficiais de fronteira mais poder para que eles possam determinar quais são aquelas pessoas que devem entrar no país, ou pelo menos quais são as pessoas que têm um argumento válido para pedir asilo nos Estados Unidos. Acredita-se que no último ano foram 2,5 milhões de pessoas que tentaram entrar no país. Quer dizer, imagina como é que você consegue controlar um número tão grande, né? Com certeza. E essa crise entre fronteiras, inclusive, que a gente fala agora nessa entrevista, ela deve ser um dos principais temas, com certeza, o motor aí das eleições marcadas para novembro deste ano, né, aí nos Estados Unidos. Com certeza absoluta, e exatamente porque este ano é um ano de eleições presidenciais, muito pouco provável, Paula, de que qualquer tipo de lei seja aprovada exatamente por causa da polêmica que o tema imigração gera. Então, acredito que se for existir alguma lei, se algo for aprovado, é só depois das eleições, só inclusive depois que o próximo presidente assuma o poder. Em relação à posição, hein, doutora, dos candidatos às eleições presidenciais desse ano de 2024 aí nos Estados Unidos, as posições deles relacionadas à imigração. Tem algo que a senhora pode falar para a gente que destaca, assim, algo curioso? Bom, sem dúvida alguma, o Partido Republicano sempre foi muito claro e direto, bem o que a gente tem
pode dizer, uma posição anti-imigrante, principalmente ao candidato, né, o ex-presidente Trump, que é candidato a ser candidato outra vez, porque ainda não está definido. Ele, em todos os discursos e todas as oportunidades que tem, é claro de que vai deportar todo mundo. Ele mencionou, inclusive, que criaria campos de deportação, olha só o termo, né? E que ele é altamente contra imigrantes, infelizmente. Isso não é novidade, isso foi assim durante o primeiro termo dele como presidente. Já o Partido Democrata tem uma posição mais aberta, mas não conseguiram até hoje aprovar uma tão necessária reforma imigratória para regularizar e modernizar, inclusive, as leis, porque não há dúvida de que há necessidade de imigração, há necessidade de se trazerem pessoas para trabalhar nos Estados Unidos, há uma grande falta de profissionais em todos os níveis, qualificados ou não, mas já passou da hora de que haja uma reforma em todas as leis e todas as maneiras pelas quais as pessoas possam vir legalmente para o país. Doutora Hannah, você falou exatamente sobre os campos de deportação. Com essa pergunta eu quero finalizar a nossa entrevista de hoje. Você falou de um candidato que tem mais ou menos essa ideia. Consegue explicar mais ou menos para a gente? Porque me chamou a atenção. Campos de deportação parece algo tão forte, né, nos dias de hoje. Exatamente. Foi em um dos discursos do ex-presidente Trump que ele falou, se eleito, ou quando ele for eleito, ele vai criar campos de deportação, como é que isso vai ser exatamente, ele não explicou, porque a gente, né, o ex-presidente Trump, ele é bem dramático quando ele faz os discursos ou quando ele vai nesses encontros onde ele fala o que ele pretende ou não fazer, mas deu a entender que ele vai agrupar essas pessoas que estão fora de status em determinadas áreas e dessas áreas essas pessoas serão removidas dos Estados Unidos. Bom, é isso, nós conversamos com Hannah Crispim, eu acho que eu chamei o seu nome, doutora, certo, a entrevista inteira, espero eu que tenha sido dessa forma. Muito obrigada pela participação aqui hoje, esclarecendo alguns temas internacionais para a gente. Começamos com um tema aí falando sobre o secretário da Segurança Interna, terminamos aí com eleições presidenciais, mas de fato todos os assuntos estão interligados aí a tudo isso. Muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, um ótimo fim de semana. Até mais, tchau.